Primeira coisa que eu queria falar aqui e nos lembrar, e começar antes da gente pegar aqui a passagem de São Paulo aos Efésios, é acabar com dois mitos muito grandes. Primeiro mito que a gente pensa, que o demônio criou o sexo ou que o demônio criou o prazer. O demônio não criou nada. Esse é o primeiro mito, né? Tem gente, principalmente às vezes na igreja, que pensa que Deus criou aqui, o Daniel criou aqui, aí aquele pulou e criou o restante, né, que o diabo completou. Não, graças a Deus não. Deus nos criou por inteiros. Deus nos criou homens, mulheres, seres humanos por inteiros, inclusive os nossos órgãos genitais, né? Inclusive toda a nossa área é criada por Deus. A segunda coisa que nós precisamos aprender é que também o desejo vem de Deus. Nenhum desejo vem do mal, todo desejo vem de Deus. Se eu for diante de Deus, no sacrário, no confessionário, e dizer assim: Senhor, eu quero orar, eu sou casado há 20 anos, eu quero orar para que eu não tenha mais desejo por outra mulher, que não seja a minha esposa. Eu não vou ser atendido, porque o desejo vem de Deus. E até certo momento, sentir não é pecado. O pecado é consentir. Biologicamente, o homem foi criado para sentir atração pela mulher, a mulher foi criada para sentir atração pelo homem. Isso é de Deus. Então, os desejos vêm de Deus. O que não vem de Deus? Os maus desejos. O que não vem de Deus? A distorção dos desejos. O que não vem de Deus? A distorção da sexualidade, a distorção do sexo. Sexualidade não é só sexo. Sexo faz parte. Sexualidade é muito mais que isso. É o meu jeito de ser homem, é o seu jeito de ser mulher. Sexualidade é como a gente se porta, se comporta como o outro. Está claro? Então está entendido isso? Então o demônio, ele distorce desejos que vêm de Deus. O demônio inverte as coisas de lugar. Ele tira as coisas da hora certa. É isso que o demônio faz. Mas a gente precisa entender então que tem coisa que não pode demonizar. Demonizar. O que é demonizar? Demonizar, por exemplo, que um homem possa achar uma mulher bonita. Isso não é pecado. Agora, sim, se eu imaginar coisas com ela, se eu olhar ela com um olhar impuro, sim, já pequei no meu coração. Então, nós vamos falar hoje, vamos ler aqui capítulo 5, fazendo essa ressalva, que tudo que Deus criou é bom. A Bíblia diz isso, tudo que Deus faz é bom. E que Jesus nunca condenou ninguém pelo seu pecado, nunca. Jesus condena pela falta de fé, Jesus condena pela falta de abertura, mas nunca Jesus jogou o pecado na cara de ninguém. Eu espero que essa pregação nos confronte, e eu estou me colocando junto, mas não nos condene. Eu peço a graça, eu rezava ali: Senhor, é um tema delicado, eu não quero servir, eu não quero ser acusador de ninguém. Ao contrário, eu quero me colocar junto com vocês nessa área delicada. E entender que se a gente já vive isso, se a gente já tem uma sexualidade ordenada por Deus, pelo Espírito Santo, que nós não temos só o direito de falar por os outros, nós temos o dever. Quantos pais e mães católicos que sabem o que é correto, mas que por omissão pecam, não tem a coragem de dizer para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho. Eu vou sofrer com isso, eu tenho 3 filhos, 3 meninos. Não é fácil criar nem menino nem menina no dia de hoje, mas eu tenho 3 meninos, daqui a pouco eles vão estar no mudão aí, daqui a pouco eles vão querer levar a namorada lá para casa e fazer o que eles quiserem, eu vou ter que dizer: não, filho, aqui em casa não. O pai te ensinou o que é correto, a hora que é correto e como é correto. Se você quiser fazer aqui em casa, você não vai fazer. Então, nós confessamos não só o pecado que a gente faz, mas os pecados que a gente omite. E se omitir ser cristão, se omitir ser pai, se omitir também é um grande pecado. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda de sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, a impureza sob qualquer forma, ou a avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm,
Em vez disso, ação de graças, porque sabei o bem, nenhum dissoluto, impuro, avarento, verdadeiros idólatras terá herança no reino de Deus. Ninguém vos seduza com vãos discursos. Esses são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Palavra do Senhor. Bom, é normal um jovem ter atração por outra jovem? Claro que é normal. O que não é normal é a gente usar um outro ser humano como coador de café. Isso não é normal. Nossa sexualidade está desordenada quando nós usamos o outro como um meio para algo ruim. Isso é uma sexualidade desordenada. Usa a pessoa como um coador de café. O que é usar uma pessoa como um coador de café? Usa e joga fora. Usa para aquilo e depois descarta. O ser humano não é e não pode ser descartável, porque nós somos obra de Deus. Antes da minha conversão foi, o começo da conversão ali, mudança de rumo, foi aos 19 anos, mas antes da minha conversão, eu lembro que às vezes meus amigos iam em casa de prostituição e às vezes eu entrava junto com eles. Eu ainda não era católico, eu ainda não era convertido, mas meu pai me ensinou: filho, ninguém é descartável. Então eu nunca quis ficar com uma prostituta, mesmo indo nesses lugares. Eu não tinha aquela noção de pecado ainda, que eu tenho hoje, mas mesmo indo nesses lugares, eu conseguia respeitar uma prostituta. Nunca quis ter relação com uma prostituta. Por quê? Porque eu respeitava. É um ser humano, é uma pessoa, é um filho, é uma filha. As pessoas não são descartáveis. Mesmo quando ainda antes de conhecer Jesus, pela educação do meu pai, quando eu tinha uma namoradinha, quando eu tinha uma namoradinha que ela dava aquelas indiretas para que eu ia na casa dela e ficasse com ela sozinho, e rolasse algo mais que somente beijo, eu tinha aquela consciência: as pessoas não são descartáveis. Eu imagino permanecer com essa pessoa? Não, então não vou ficar com ela. As pessoas não são descartáveis. Então essa noção que o outro não é descartável, o outro não é objeto para o meu prazer somente, é a base da cura de uma sexualidade saudável. Eu sou cofundador de uma comunidade e os jovens me perguntam: tá, Daniel, mas então eu posso ou não ficar? Eu digo assim: depende. Se você gostou daquela moça, ou se você gostou daquele rapaz, e você imagina que pode ter uma continuidade a partir dali, que pode virar um namoro sério, ok, vamos usar essa palavra meio chula, mas você pode ficar. Quer dizer, como é que eu tenho que descobrir se o outro combina comigo, Como é que eu vou descobrir? Não estou falando no sentido sexual, no sentido de beijo mesmo, não é porque você deu um beijo a alguém que você tem que ficar com ela até o resto da vida. É isso que eu digo para os jovens, Claro, você tem que se conhecer. Agora, se eu sei que aquela pessoa não me atrai, e se eu sei, eu já entro numa relação imaginando que é 1 minuto, que é 30 minutos, que é 1 hora só, não. As pessoas não são descartáveis. As pessoas não são objetos. As pessoas não são nem recicláveis. Nós não podemos usar as pessoas como algo a ser descartado. Porque o maior pecado o pecado contra a castidade é não entender o outro como um ser humano, como filho, como filha de Deus, e tratar como objeto. Então, quando o ser humano ele não tem a sua vida ordenada, as pessoas passam a ser instrumentos de prazer dele, simplesmente, ou dela, E que triste, gente, ver dentro da igreja coisa que não era para estar dentro da igreja. Já vi coordenador de movimento que tinha videolocadora de filme pornográfico. Eu já vi gente da igreja, dentro da igreja, receber convite de casal dentro da igreja para ir em casa de swing. Sabe o que é casa de swing? Troca de casal. Um olhando a mulher ficar com o outro, o marido ficar com o outro. Isso está entrando dentro da nossa igreja. E isso vai nos levar para o inferno. E isso machuca o coração de Deus. Porque Deus não quer que ninguém seja objeto. Deus não quer que ninguém seja usado e descartado. Deus fez a nossa sexualidade para um fim, para nos unirmos com o outro, para nos unirmos com o nosso cônjuge, para nos unirmos com o nosso filho, para nos unirmos com a nossa família.
E mundo maldito que nós estamos, que o ser humano todo ferido e todo machucado, quer sempre mais para ele, mais e mais, e ele pensa e ela pensa que para restaurar o seu casamento, para restaurar o seu namoro, para apimentar a relação, tem que ter sempre novidade, novidade. Pode pôr novidade infinitamente, que nunca vai saciar, porque o pecado não sacia o homem. Quem sacia o homem é o Espírito Santo. E hoje eu tenho um pouquinho, é a graça de Deus, mas eu tenho moral para falar. Eu tenho 20 anos, pela graça de Deus, um cara que traía sempre, uma cura, uma desordem na minha sexualidade. Deus me curou. Claro que Deus me curou, mas por quê? Perseverança, oração, graça, espera. Eu sempre conto um pecado que eu tinha na sexualidade, uma desordem, e sem medo de contar isso, porque eu ajudo pessoas, principalmente homens, principalmente jovens. Quando eu me converti com 19 anos, eu morava sozinho, do lado de uma faculdade, não foi fácil viver a castidade numa faculdade, morando sozinho. Foi muito difícil, foi muito choro, foi muita renúncia. E quando eu saí do Ministério de Música para pregar, a minha primeira pregação, é claro que eu me confessei, é claro que eu me preparei, mas eu tinha um vício recorrente. Qual era o vício recorrente naquela ocasião? Que também é uma distorção da sexualidade, vício da masturbação. E aí que está, a minha sexualidade de marido está para a minha mulher, a sexualidade dela está para mim, marido. O que não acontece na masturbação, nem com homem nem com mulher, não está para o outro, está para si mesmo. O catecismo diz, é pecado desordenado grave. Mas o padre falou que não é, o problema é do padre, está contra o magistério. No catecismo está, é pecado desordenado grave. E eu sofri muito com isso. Eu confessava, passava uma semana, 10 dias, caía de novo, confessava de novo. E era quase sempre, e era difícil, eu queria parar com aquilo, mas não conseguia, já tinha virado vício. Jesus fala, quem se entrega ao pecado, faz dele o seu Senhor. Já era meu Senhor, não conseguia ficar mais que 10, 15, 12 dias sem esse pecado. Tinha uma pregação marcada sobre o amor de Deus. Eu fui rezar, falei, Senhor, como é que eu vou pregar sobre o amor de Deus se eu tenho esse pecado, Senhor, da masturbação que eu não consigo vencer? Como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou pregar a Tua palavra, Senhor, se eu tenho esse pecado recorrente, esse vício já recorrente? Eu chego no retiro, chega uma amiga minha com um bilhetinho escrito à mão, assim, um versículo, Êxodo 14, alguma coisa. Ela fala, Daniel, esse versículo é para você. Eu falei, que legal, vocês fizeram à mão, fizeram para todo mundo o mesmo versículo? Ela falou, não, fizemos um versículo para cada um, e esse eu guardei para você, eu peguei ali e Deus mandou dar para você. Eu pego o versículo, Êxodo 14, não lembro o versículo, diz assim, quanto a isso o Senhor combaterá por vós. Você não tem muito o que fazer, quanto a isso o Senhor combaterá por vós. Agora louvai ao Senhor e agradecei a sua misericórdia, coisa assim. E ali Deus estava me falando que logo, em breve, Ele ia honrar a minha luta, Ele ia honrar a minha busca. Tadinho, não é culpa do meu pai é católico, minha mãe também, me criaram muito bem, só que ele trabalhava fora, eu estudei em escola pública, 4ª série já lia revista pornográfica, já estava viciado em pornografia, na 4º, 5º ano já. Imagine hoje, né, que tem internet, tem tudo. Naquela época não, você tinha que contrabandear uma revista. Passou uns 3, 4 meses, eu clamando todo dia, confessando várias vezes, caindo no pecado, confessando, caindo no pecado. Fui num grupo da AME, num momento desse aqui, a mocinha lá da frente, palavra de ciência, Deus está curando um jovem do pecado da masturbação. A partir dali nunca mais, graças a Deus. Nunca mais esse vício mandou na minha vida. Mas quer dizer que você não recaiu? Recaí, mas, nossa, 3 vezes em 20 anos. Então tem coisa que Deus vai combater por nós. O que nós precisamos é apresentar para Jesus e entender o seguinte, é melhor eu estar dentro da igreja com todo arrebentado do que estar fora da igreja, supostamente bem. Então, essa palavra aqui,
essa exortação que diz assim: olha, nada de obscenidade, conversa tola, leviana, tais coisas não convém. Não convém. A igreja, Deus, Ele sempre associa um prazer para um fim. O demônio não está nem aí, ele quer o prazer como fim. Para Deus o prazer é o meio. Porque eu durmo com a minha esposa, é o meio para a união do casal. E por isso que a igreja diz que sempre um ato sexual eles tem que estar aberto à geração de vida. Não quer dizer que sempre que você durma com o marido ou com a mulher, você tem que ter um filho, não é isso. Tem que dizer que vocês têm que estar aberto à possibilidade dela engravidar, dos dois a engravidarem. Então, gente, que mundo maluco que a gente está hoje, né? Eu já contei esse testemunho que eu sou palestrante já há 26 anos, lá no começo. Depois de uma palestra o cara falou: nós vamos para a zona, vamos junto. Eu falei: não, eu sou casado. Ele falou: e daí? Também nós somos casados. Eu falei: daí que eu fiz um juramento no altar, não vou. Ele falou: quantos anos você tem de casado? Eu falei: 2. Ele falou: ah, entendido. Quero ver quando você tiver 10, 15 anos. Eu queria encontrar aquela pessoa e dizer assim: irmão, continua igual, continua melhor. Porque o Espírito Santo faz nova todas as coisas. Quem tem o Espírito Santo não precisa apimentar a relação, não precisa fetiche, não precisa se vestir de virar de ponta cabeça, não precisa, porque Deus faz nova todas as coisas. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo também age nessa situação. O Espírito Santo não só nos recicla, Ele nos renova, Ele nos restaura, Ele faz novo e nova todas as coisas. Isso é maravilhoso. Extraordinário. Bom, então, quais são as curas que Deus me deu? Masturbação, traição, pornografia. Quantas vezes em hotel eu tinha que cuidar porque tinha canal aberto, multishow de madrugada, eu tinha que cuidar, e já era católico, já era cristão, já rezava, já ia na missa, e tinha que lutar. As mulheres talvez não entendem muito isso, mas o homem é o seguinte: o homem, por exemplo, a relação sexual, o homem ele tem uma excitação muito rápida, o homem é um micro-ondas, apertou o botão ele está pronto. A sexualidade das mulheres que leva a relação sexual é mais lenta, mulher é tipo um fogão a lenha, as coisas vão esquentando um pouco. Para o homem é muito tentador essa questão de ver, o homem é muito sujeito a isso. Não estou colocando culpa, nada, ou eximindo a nossa culpa, não. Só estou dizendo que a gente é diferente. A gente é diferente. Então, querido, a gente tem que banir isso da nossa vida, porque o pecado nos faz escravos. Escravos. O pecado é insaciável. Por que o pecado é insaciável? Porque nós somos maior que o pecado. Ele nunca vai nos preencher. Por que o Espírito Santo preenche? Porque Ele é maior que nós. Por isso que preenche. Então nós temos que ter a coragem, como teve aquela prostituta que derramou aos pés de Jesus o seu perfume que ela usava para seduzir homens, fruto do salário do ano inteiro. Ela teve a coragem de chegar aos pés de Jesus e jogar a luz do dia no pé dele. É isso que nós vamos fazer, para que haja cura. Eu não posso ter vergonha de chegar para Jesus: Jesus, essa área é difícil para mim. Senhor, aqui a fidelidade é difícil. Senhor, eu sou viciado nisso. Senhor, existe uma distorção aqui. Chegar aos pés de Jesus e colocar, sem medo. Sem medo, porque Deus não acusa. Deus acusa a hipocrisia, mas não o pecador e nem o pecado. Ele diz na Bíblia: se vocês acusarem os seus pecados, eu os perdoarei. Ele fala do publicano, aquele que bate no peito: Senhor, eu sou pecador mesmo. Ele sai justificado, ele sai novo. Mas ele também fala do fariseu: eu não tenho pecado, eu não erro, eu sou bom, eu pago o dízimo. Esse não sai justificado. Para ser perdoado, o primeiro passo é admitir que eu sou pecador, e que eu preciso de Deus, e que eu sou impotente, e que sem Deus eu não consigo fazer, não tem jeito. Deus precisa entrar na minha história. Quantas pessoas com a sexualidade desordenada porque foram vítimas de abuso infantil,
Infelizmente, às vezes abuso dentro da igreja, infelizmente. E que Deus precisa tratar. Que Nossa Senhora, a mamãe do céu, tem que pegar no colo e tratar. Porque ela teve uma sexualidade maravilhosa, equilibrada, junto com São José. Um casamento maravilhoso, cheio de amor. Sexualidade perfeita dos dois, sem ter relação sexual. Que coisa extraordinária. Eles têm muito a nos ensinar. Outra coisa que o mundo hoje não entende, eu não sei que vem encher o saco de católico. O Roberto Tanus esteve pregando aí, então o movimento LGBT está incomodando ele, porque ele pregou sobre alguma coisa sobre sexualidade, mas pregou para católico. Eu nunca vi o Padre Celso aí na porta obrigando gente a entrar dentro da igreja. Você já viu ou não? Nem eu. Você já viu algum padre obrigando a ser católico? Nem eu. A gente é católico, quer. Esse é o nosso direito de escolha. Eu tenho o direito de ser católico ou não. Mas se eu sou católico, eu tenho o dever de seguir a palavra de Deus, de seguir o que a mãe igreja me manda. Outro problema é que a gente pensa que amar é deixar fazer o que o outro quer. Não, isso não é amar, isso é maluquice. Amor é dar ao outro o que o outro precisa. Isso é amar. Vou repetir, amar não é dar ao outro o que o outro quer. Amar é dar o que o outro precisa. Quantas mulheres vêm conversar às vezes depois de pregação: ah, meu marido pediu uma posição lá, eu acho que eu tenho que fazer para deixar ele alegre. Não, não tem que fazer não. Quantas mulheres vieram conversar comigo: eu me sinto uma prostituta na relação, mas eu tenho que fazer porque eu estou no casamento. Não tem que fazer nada não. Outra coisa que a palavra diz, e que eu preciso aprender como católico, São Paulo fala com todas as letras. A igreja é muito da lei natural. O que é a lei natural? Sistema digestório é uma coisa, sistema reprodutor é outra. Precisa desenhar ou dá para entender? Boca é sistema digestório, não é sistema reprodutivo. A relação dentro do casamento não só ela não é suja, como ela é abençoada por Deus, ela é querida por Deus, foi Deus que fez. Agora, com a ordem, eu vou repetir para a gente entender: sistema digestório é uma coisa, sistema reprodutor é outra coisa. Por isso que a palavra não aceita. Eu tenho todo o direito de não ser usado pelo outro. Às vezes eu fico com a minha esposa, o marido fica com a esposa, a esposa com o marido com a esposa, porque ama. Ok, às vezes eu estou com dor de cabeça, vai ser um gesto de amor, vou ficar com ele. Mas também é um gesto de amor esperar. Também é um gesto de amor dizer para o outro: você não está bem hoje, eu vou te respeitar. Eu queria, mas você não está bem, eu vou te respeitar. Isso é amar. Quantos jovens hoje: eu dormi com ele porque ele queria uma prova do meu amor por ele. Diga para o teu namorado: eu quero que você prove o teu amor, espere, eu estou pronta. Isso também é prova de amor. Nós precisamos ensinar para os jovens. Se a gente não ensinar, quem vai ensinar? Ninguém é descartável, porque todo mundo é filho de Deus. E sem exceção, todos nós, mais ou menos, temos desvios na nossa afetividade e na nossa sexualidade. Todos nós temos. Então pedir para Deus: Senhor, entra na minha história, entra na minha vida, restaura-me. Deus me aceita como eu sou sempre, mas nem sempre Ele me quer como eu estou. Deus me ama, o amor dele é infinito, é incondicional. É incondicional, graças a Deus não tem condições para Deus me amar. Deus me amaria infinitamente se eu fosse o homem mais santo e casto do mundo, ou se eu fosse o homem mais depravado do mundo. Graças a Deus. Mas o pecado machuca a gente mesmo, destrói a gente mesmo. Deus é o Pai que ordena, como eu falava para meus filhos: filho, não bote o dedo na tomada. Ele engateando, tirava, ele não bota o dedo na tomada, porque se deixar vai se machucar. Deus não quer a gente machucado, Deus não quer a gente ferido.
Deus não quer a gente pisado, amassado, jogado, descartável, não. Por isso que a igreja é sábia. A igreja é sábia. Da hora, do momento, da maneira. A igreja, ela é mãe da moral há 2000 anos. A igreja sabe, ela tem experiência de 2000 anos. Alguns filhos da igreja, infelizmente, não seguem o que a própria igreja fala. Não tem problema, nós vamos seguir. Quem conseguir seguir, vai seguir. Eu não vivo a vida do outro. Uma coisa importante, sim, é o respeito com quem está fora da igreja. Respeito não é concordar. Eu tenho um amigo que está traindo a mulher. Eu respeito isso, respeito no sentido, não vou me meter a vida do cara, mas eu vou chegar para ele e vou dizer: amigo, o que você está fazendo é errado. Ele é ateu. Você é ateu, mas você sabe que está fazendo errado. A tua consciência está dizendo, porque se você não achasse errado, você fazia a luz do dia. Você está fazendo com que a tua mulher não vê. É impossível amar algo se a gente não é fiel a algo ou alguém. É impossível. Isso se chama dissonância cognitiva. O cérebro não consegue viver em dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Eu não consigo amar meu marido, minha esposa, traindo ele e ela o tempo todo. Não consigo, não tem como. Ele pode não descobrir, mas o meu amor nunca vai ser verdadeiro. Experimente amar um time traindo esse time. Experimente amar uma coleção fazendo coleção de outra coisa. Experimenta, você que é coxa branca, ficar assistindo o jogo do Atlético, vibrando com o Atlético e com o coxa. Vê se você consegue fazer as duas coisas junto. Não consegue. Ou vice-versa. Não tem como. Para amar plenamente, eu preciso me entregar plenamente. E para me entregar plenamente, existe a renúncia. Eu não consigo ser um bom casado se eu quiser viver a vida de solteiro. Eu não consigo ser solteiro se eu quero viver uma vida de casado. Eu não consigo ser um bom padre se eu quiser viver como leigo. Eu não consigo ser um bom leigo vivendo a vida de padre. Muita gente também quis entrar na minha comunidade, aí ia fazer a entrevista. Por que você quer entrar? Ah, não, porque a situação lá em casa está difícil, minha mulher e eu já estamos dormindo separado. Seria muito bom viver aqui numa comunidade, louvando o Senhor, entregando a vida para Ele. Eu dizia: meu irmão, o teu chamado é lá, vai se reconciliar com a tua mulher. Vai lutar pelo teu casamento até onde der. Se não der mais, tudo bem. Mas você não vai vir para uma comunidade como fuga da tua obrigação, daquilo que se assumiu livremente no altar. Volta. Eu tenho uma grande chance de ser preso, sabia? Porque eu sou palestrante e em breve vou ter um cargo bem visível. Nós temos uma grande chance de começarmos a ser presos, porque o mundo não aceita mais. O mundo não aceita que a gente pregue mais. As pessoas se incomodam. Eu fico pensando, por que as pessoas se incomodam tanto com a pregação dessa? Às vezes não são nem católicas, porque eu acho que talvez no fundo elas saibam que é verdade. Por que as pessoas combatem tanto a Deus? Porque Deus incomoda. O verdadeiro ateu não está nem aí com Deus, ele não acredita mesmo. Já viu alguém brigando com alguém porque acredita em Papai Noel? Eu nunca vi isso, pessoas surtando. As pessoas se incomodam porque a palavra provoca, a palavra desconforta a gente. Uma vez eu estava para concluir pregando sobre os pecados capitais dentro da minha comunidade, era fechado, não era aberto, era só para servo ali, era só para gente da comunidade, estava pregando 7 pecados capitais. Uma moça, sem querer, da minha comunidade, ela esqueceu que não podia levar ninguém de fora, ela leva um rapaz lá. Eu nem sabia da situação do cara, pregando, né? Sobre castidade, sobre fidelidade, sobre o sacramento do matrimônio. E o rapaz tinha largado a mulher para ficar com outra. Eu vi que no meio ele levantou, saiu bufando, bateu a porta e sumiu. Pensei, falei alguma coisa errada. Chegou no final, meus amigos falaram assim: Daniel, não liga não, é que a gente não sabia que você ia falar, a gente trouxe ele de fora para ver se Deus falava com ele, e você começou a falar de lutar pelo casamento, que o casamento é abençoado por Deus,
que você pregou lá sobre Marcos 10:10, o que o homem uniu, Deus não separe, e aquilo começou a incomodar ele, e ele foi bravo por causa disso. Me perdoa ter trazido isso, eu vou pedir desculpa para ele também, porque ele vai achar que foi encomendado. Eu falei, olha, desculpa, nem imaginava. Passa 20 dias, a mulher me liga, fala, Daniel, você não sabe o que aconteceu, o cara voltou com a mulher antiga. Um resumo, o cara saiu bravo, mas a palavra de Deus começou a incomodar ele, inquietar ele, provocar ele, e ele se confessou e voltou para a mulher antiga. Então a palavra precisa nos provocar mesmo. Se por um lado Deus nos ajuda do chão como a pecadora perdoada e diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno, as pessoas esquecem o restinho da passagem que Deus fala assim, Jesus fala, vai em paz, mas não peques mais.